Graça e paz, mais uma vez, nós aqui reunidos, unidos, meditando nas circunstâncias da vida, nas situações que a vida nos prepara e delas tirarmos ensinos, tirarmos lições. Amados, muitas vezes nós passamos por tantas situações que essa historinha que eu vou contar, praticamente, ela por si só é autoexplicativa. Como todas, né? É que eu gosto de dar mas esta tem um quê diferente. Nas circunstâncias, e ao falar, eu não vou contar nada acerca, mas eu quero que você pare, preste bem atenção se muitas das vezes, na sua história de vida, não poderia ser esta historinha desta jovem. Circunstâncias tão adversas, circunstâncias tão complexas, mas que apontam, né, direcionam este caminhar. Quando nós prestamos um pouco atenção na vida, ela nos ensina através de todos os meios. Vamos orar. Obrigado, papai, por mais esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nós gostaríamos muito de entender tudo o que acontece à nossa volta, mas não entendemos absolutamente nada. Mas quando nós olhamos, papai, para o livro de Jó, este personagem, este ser, este homem que tinha bens, uma família e tinha um ato de amor o tempo todo junto contigo, na sua adoração, ele tinha esses momentos de adoração, de sacrifícios, tanto por aquilo que estava acontecendo, quanto até prevendo possíveis acontecimentos. Quando tudo lhe é tirado, quando a vida lhe dá uma marca tão significativa, ele tem uma expressão muito clara: nu vim, nu voltarei, bendito seja o Senhor. E esta dimensão dessa compreensão possamos, papai, buscar nas nossas vidas. Compreender que muitas vezes não, o Senhor está no controle da história, mesmo que nós não entendermos nada do que está acontecendo, e nós entendamos, tal como Jó, nu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o seio da terra. Bendito seja o Senhor. E assim, nós queremos te agradecer, papai, nesse nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Certa vez, num lugar muito distante, lá no Oriente, morava uma jovem lá, e ela era filha de um próspero fiandeiro, ele produzia tecidos, né? E um dia o pai lhe disse: filha, nós faremos uma viagem, tenho negócios a resolver. Lá nas ilhas do Mediterrâneo, nós vamos para lá, que eu tenho muitas coisas que resolver lá, e eu espero que você possa fazê-las. E aí ele parte nessa viagem, mas só que antes de partir, ele chega para ela e fala assim: sabe de uma coisa, filha? Você vai comigo. Não, você vai comigo. Quem sabe lá você não encontra um jovem atraente lá e de repente você faz um bom matrimônio para você. Tá bom. Vai. E começaram a sua viagem. De ilha em ilha lá, eles iam lá, e o pai cuidando dos negócios, e a filha ali sonhando com um príncipe encantado, né, em cada lugar. Aí ela olhava para esse poderia ser, aquele outro poderia ser. Mas um dia, quando estavam se dirigindo para uma cidade chamada Creta, houve uma tempestade no mar e o barco naufragou. Ela, semi-consciente, foi arrastada pelas ondas e conseguiu chegar a uma praia perto lá de Alexandria, perto de uma cidade muito importante. Seu pai estava morto e ela ficou totalmente desamparada.
Ela podia recordar apenas vagamente da sua vida, de alguns momentos. A experiência do naufrágio foi muito traumatizante e ela exposta a toda aquela violência do mar, a situação toda quando ela chega. Então ela estava ainda muito como se fosse vivenciando um pesadelo. Vou acordar a qualquer momento. Mas o tempo foi passando, ela foi encontrada por uma família de tecelões, bem pobrezinhos, tal. Levaram para sua casinha lá e ela começou a ficar lá com ela. E ali ela aprendeu o ofício de tecelã também. E ela iniciou uma nova vida. Passou o tempo, iniciou alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, ela já estava feliz, já estava toda feliz, já estou aqui, já tenho uma família novamente e tal, e aquilo. Mas quando um dia estava na praia lá, um bando de mercadores, de escravos, aportou naquela praia e ela foi levada cativa por esses mercadores de escravos. Ela tentou falar, não, mas eu sou dessa família, mas eles não quiseram saber, levaram ela para uma outra cidade. E lá eles queriam vendê-la como escrava. E lá, pela segunda vez, tudo que ela tinha, o mundo ruiu. Mas nesse mercado de escravos, ela estando ali nesse mercado de escravos, ali sendo exposta, tinham poucos compradores. Não havia muito, não estava muito interessante a mercadoria, os escravos, pessoas, não estava muito interessante, poucos compradores. E mais um homem que estava lá olhando para aquela situação, olhando para os escravos, olhou para aquela jovem e sentiu uma certa compaixão dela e falou assim: bom, para mim ela não tem utilidade nenhuma, mas sabe, para que ela não seja mais judiada ainda da vida, né, para que algum outro comprador não a compre para utilizar para outros fins mais malévolos, eu vou levá-la para comigo. Ele trabalhava com uma marcenaria, vou pôr por assim, e lá ele construía mastros de navios, de embarcações. E falou, se ela servir lá para me ajudar um pouco, ótimo, senão ela vai ajudar minha esposa seria bom ela ter uma pessoa que estivesse ao lado dela e tudo mais. Ele compra essa jovem, leva para lá e ali ela começa a aprender esse ofício de construir mastros juntos. Só que, passado alguns poucos dias, poucos meses, pouco tempo, esse homem ele foi assaltado e roubaram tudo dele, tiraram tudo, todas as mercadorias, tiraram todos os bens, tiraram tudo, roubaram ele, deixaram ele literalmente sem nada. Ele não sabendo o que fazer da vida, como fazer, como pagar os empregados, dispensa todos, não tinha mais o que fazer. E ele, a esposa e essa jovem que ficou junto dele, vão construindo mastros para tentar reconstruir a vida. Foram lá, conseguiram comprar um pouco de madeira, conseguiram fazer, pega emprestado daqui, pega emprestado de lá, eu construo, vendo, te pago, aquela coisa toda, porque ele era uma pessoa que já trabalhava naquilo há muito tempo. Então, ela ficou junto dele trabalhando. Mas essa mulher foi trabalhando tanto, eles foram trabalhando tanto, eles foram conseguindo, conquistando, e até que eles conseguiram se reerguer novamente. E essa mulher era muito eficaz no seu trabalho, muito eficiente, muito aplicada, dedicada. Ela tinha uma gratidão por aquele homem que tirou ela daquela situação de que ela estava tão, e ela já estava se sentindo muito bem naquela posição. E um dia este homem chega para ela e fala assim: olha, eu gostaria que você fosse para um outro lugar chamado Java como minha representante. Haverá um carregamento de mastros e você vai lá e venda, né? E obtenha grandes lucros, porque você é uma pessoa fantástica, você sabe fazer isso muito bem. E ela partiu em direção a Java. O barco já estava perto da costa chinesa, um tufão
naufraga aquele barco. E mais uma vez ela é jogada ao mar. Cai num país desconhecido, na China, e ela chora amargosamente, uma amargura dentro do seu coração. Tudo na vida dela estava dando errado. Junto com seu pai lá atrás, depois naquele casebre aprendeu a tecelagem, foi ali depois levada como escrava ela foi para um homem que construía mastros de navios, de barcos, né, de embarcações, não precisa ser de navios de grande porte, mas embarcações, e ali tudo é perdido, ela reconstrói, agora que está pronto para começar uma nova vida, mais um naufrágio, e ela está jogada num país estranho, que ela não tem a menor noção do que ela ia fazer, ela estava desesperada, quando alguma coisa parecia que ia andar para frente, eu já vi aquela história, dá um passo para frente e desce para trás, dá um passo para frente e desce para trás, e aquela pergunta, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu passo por tantas desgraças? Por que eu passo por tantas situações difíceis? Por quê? Por quê? Por que comigo? Ela levanta-se, começa a caminhar naquela praia e naquela localidade havia uma lenda que aquele povoado que estava ali havia uma lenda em que dizia assim, que um dia chegaria uma pessoa de fora, ela viria na praia e ela era uma enviada dos deuses para construir uma tenda para o imperador. Havia uma lenda, uma lenda. E ela está andando ali, e naquela localidade, dentro desse país, na China, ali, apesar da sua dimensão continental quase, não havia um fabricante de tendas. Não havia alguém que soubesse fazer tendas. Quando viram essa jovem andando pela praia, já não tão jovem, mas uma mulher andando pela praia, e notaram que ela era estrangeira, era evidente pela sua aparência, todo mundo já ficaram... a lenda aconteceu, o fato aconteceu, aquilo que nós esperávamos aconteceu, e ela foi ali, logo se achegaram a ela, e ela, sem entender nada do que estava acontecendo, assustada com tudo aquilo, aquele povo que ela não tinha a menor noção de que eles estavam querendo fazer com ela, tal. E ela está lá, naquele povoado. Os imperadores, ano a ano, né, eles mandavam seus emissários buscando ver se essa lenda tinha se concretizado. Quando um emissário do imperador chegou a essa localidade e aquele povoado contou, não, nós vimos, chegou uma mulher e o emissário viu que ela era uma pessoa diferente, tal, pegaram ela e levaram ela diante da corte. Ela chega lá naquela cidade, aquele lugar diferente, e uma pessoa traduzia o que o imperador queria para ela e ela explicando quem ela era. Aí o imperador olha para ela e fala assim, você foi enviada pelos deuses, você foi enviada, né, para construir uma tenda para mim. Você sabe construir minha tenda? Olha, a situação toda, ela fala assim, sim, sei construir a tenda, sim. Ela pediu cordas. Não tinham cordas. Aí ela falou assim, lembra do tempo de fiandeira? Ela era fiandeira, o pai dela era fiandeiro, ela aprendeu a fiar, ela aprendeu a fazer, e ela colheu o linho e fez as cordas desse linho. Depois pediu um tecido resistente, mas eles não tinham tecido resistente. O que ela fez? Ela lembrou dos tempos que ela ficou junto com aquela família pobre de tecelães, e ali ela aprendeu o ofício da tecelagem, e ali ela construiu esse tecido forte ali. Mas ela precisava de estacas para aquela tenda.
E ela lembrou que aquele homem que havia comprado ela no mercado de escravos a ensinou a arte de construir estacas resistentes, estacas fortes, que eram os mastros das embarcações. Ela fabricou as cordas, fabricou o tecido resistente e fabricou as hastes fortes, resistentes. Quando ela estava tudo pronto daquele tudo, ela lembrou que ela construía a tenda. Ela tinha os elementos, mas ela não tinha a noção. Mas ela lembrou que nas viagens que ela fazia, nas ocorrências que ela teve na vida, ela lembrou das tendas, dos modelos de tendas, das formas, todas aquelas viagens que ela tinha feito ao redor do seu trabalho, daquilo que o pai dela fazia antes. E aí ela construiu uma tenda maravilhosa para o imperador. Na hora que o imperador vê aquilo, ele fica encantado pela beleza e pela resistência daquilo. E o imperador, grato por aquele trabalho maravilhoso que ela tinha feito, lhe diz: você pode pedir o que você quiser e eu vou te conceder. Eu vou te conceder o desejo do teu coração. Ela respondeu que ela pudesse morar na China. Só isso. Que ela pudesse morar naquela localidade. E o imperador lhe propôs, lhe concedeu esse desejo e as condições para estar lá. Um jovem príncipe que estava ali vendo toda a cena, né, da tenda construída, o imperador olhando para tudo aquilo, a alegria do imperador, ele enamora-se dela e a pede em casamento. Casaram-se depois de um tempo, tiveram filhos e foram muito felizes. Parece historinhas, mas são histórias da vida. Eu já vou para o versículo para você ver como é que o Senhor é perfeito. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, está escrito assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não precisa se falar nada nessa história. As circunstâncias todas mostraram todas as dificuldades que aquela jovem venceu. Todas as vezes que ela parecia que estava resolvendo, vinha alguma coisa trágica e destruía. Quando ela parecia que estava saindo de uma situação, saindo daquele sufoco, parecia que vinha outra. Assim é a construção da nossa vida. Olhe para a tua vida e quantas vezes você já não se pegou nessa situação. Quando parecia que ia tudo dar certo, bum, um desabamento. Quando parecia tudo que ia, bum, outro desabamento. E quantas vezes a gente não fez essa pergunta? Por quê? Por quê? Por quê? Ou então, por que eu? Por que eu? Por que eu? Tem 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Por que eu? Paulo descreve de uma maneira maravilhosa, aqui em 2 Coríntios, essa luta que nós passamos, essas dificuldades que nós enfrentamos. Nu vim, nu voltarei. Bendito seja o Senhor, disse Jó. As lutas são grandes, são gigantescas. Essa história é a história de muitas vidas. É a história que muitas pessoas já passaram por ela. Muitas vidas têm enfrentado isso dia após dia. Mas nós somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Pense nisso. Reflita sobre isso. Olhe a tua vida junto com essa história desta jovem que passou por tudo isso. Ela teve um final feliz.
você também, confiando no Senhor, terá um final feliz. Nós olhamos muito para o imediato. Deus olha para a eternidade. Que a gente aprenda a olhar segundo o olhar de Deus. O imediato pode estar difícil? Pode. Mas a eternidade é com o Senhor. E o que é o tempo imediato aqui? 100 anos, 90, 80, 70, 50, alguns meses, alguns dias, não sei quanto tempo alguém vive. Cada um tem um tempo determinado. Mas que é quando a gente estiver olhando para nós, as nossas lutas, as nossas dificuldades, que a gente possa aprender de cada luta. Aquela jovem, em cada tribulação que veio na vida dela, ela aprendeu a arte de fiar, a arte de tecer, a arte de construir mastros, estacas, mastros, a arte de construir uma tenda. Ela observava tudo que estava à sua volta. Ela aprendeu com as dificuldades da vida. Que a gente também possa aprender com as dificuldades da vida. Que assim, ao aprendermos, nós possamos, verdadeiramente, tal como Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que esta verdade esteja em cada coração e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, sabedoria e discernimento, desde agora e para todo sempre. E com fé em nosso Deus, nós nos veremos novamente, confiantes de que a tribulação do momento presente nada se compara com a glória futura que o Senhor tem reservado a nós. Muito obrigado. E que o Senhor multiplique cada dia o saber dele, o ensinar dele em cada coração. Com fé em nosso Deus, nos encontraremos. Um grande, grande, grande abraço a todos. E até a próxima, com fé em nosso Deus.